Senhor presidente, uma declaração de líder após o vereador Meneguzzi. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, quando o senhor puder, uma parte rapidinho. nos acompanha através da TV Câmara, das redes sociais, e uma saudação muito especial a quem está aqui no plenário nos acompanhando. De imediato, vereador Edson, seu à parte, para depois nós... Ok, com relação ao que o vereador Eloy Frisso trouxe, eu também escutei hoje pela manhã algumas falas e tal. Sabe que a inverdade, quando é dita várias vezes, se torna verdade, né? Mas se teve alguém que nunca se negou a fazer o diálogo, foi a Câmara de Vereadores do Plano Diretor, representada pela sua comissão, a SEDUT, capitaneada pelos membros da comissão, com o vereador Eloy Frisso. Sempre procuramos o diálogo e dizer que quem provocou a discussão do plano diretor fomos nós em março de 2017. Mas a primeira audiência pública que teve, reunião pública que chamam, sobre o plano diretor, reunião pública, que foi lá no Desvio Risso, vereador Frisso, parecia mais um orçamento comunitário. As pessoas não sabiam o que estavam fazendo lá para a discussão. Então, esse embasamento que estão dando aí, eu fui na primeira e depois não fui mais umas duas, três, digo, tá, mas nós estamos discutindo o que aqui? As pessoas iam reivindicar, não tinha a menor noção do que estavam fazendo lá. Ao passo que nós, enquanto comissão, fizemos reuniões pontuais, reuniões técnicas, reuniões de trabalho, fizemos audiência pública, tudo que tinha que ter sido feito. Então, uma das coisas que nós não podemos deixar é que se desvirtue, vereador Frisso, a verdade. É só isso, porque vai repetindo, okay, parece que nós não fizemos o nosso trabalho. Vereador Adiló, só um segundinho. Bem rápido, porque eu tenho... Bem rápido. Eu esqueci de falar, porque eu queria dizer para os colegas vereadores, um dos principais argumentos da ação direta de inconstitucionalidade é o problema das cores. Das cores na planilha de ocupação de áreas, né? Porque eles se negaram a nos fornecer o software, né? Se negaram, não nos deram o software para fazer a cor corretamente. Então, o amarelo está um pouquinho mais desbotado do que o outro, né? Então, que por conta das cores causa uma confusão tão grande que eles não conseguem entender como é que deve acontecer as coisas. Meu Deus do céu, né? É uma falta de argumento. Obrigado, vereador Eloy, vereador Edson. Só esse assunto da Cocaver, eu quero dizer que acompanhei desde o início. Eu tinha supermercado e sabíamos o drama que era conseguir combustível aos finais de semana para fazer a entrega de rancho. E foi a salvação dos táxis na época. E da comunidade que precisava do serviço do táxi. Senão eles paravam no fim de semana. E o mais importante é que a situação dos senhores é muito parecida com o assunto levantado pelo vereador Périco, onde as pessoas querem a solução. No caso de vocês querem fazer a permuta, não querem nenhum prejuízo ao município e nem à comunidade. No caso dos recicladores, vereador Périco, junto, nós trabalhamos essa questão, inclusive o padre Renato Ariotti, fizemos várias reuniões com o secretário Emílio, com o procurador, com Miranja, e o Moroni tem um processo de reintegração de uma ruazinha no meio do depósito dele que não vai a lugar nenhum. E em troca disso ele quer que seja avaliada, ele dá terreno e constrói no valor para acomodar os recicladores. E os recicladores querem esta solução. O problema é que o poder público, quando tem uma solução para resolver, uma proposta, ele não quer porque ele não muda a sua intransigência. Então, nós gastamos ali quase 7 milhões naquela obra para criar um impasse pior do que estava antes. E não ponham a culpa nos coitados recicladores, porque eles talvez sejam a primeira vítima se acontecer um acidente ali, um incêndio, alguma coisa. E eles querem sair dali. Eles querem. Então, só deixar esse registro. Mas eu pedi a palavra, aproveitar o espaço hoje, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, para fazer uma homenagem à paróquia Imaculada Conceição, que no próximo domingo completa 70 anos. Paróquia do bairro onde eu resido e que tem uma história muito íntima com a família da minha esposa. Por coincidência, o vô Xenofonte Parmegiani foi o terceiro morador, a terceira casa construída no bairro Rio Branco,
havia a casa dos Detânico e do Trave, e ele foi a terceira, que serviu de esferaria, de ponto de parada dos carreteiros que iam até a Estação Féria. E o vô João Stalivieri morava onde é a farmácia Rio Branco hoje. Coincidentemente, as duas famílias em esquinas da Avenida Rio Branco com a Tancredo Feijó. Olha a peculiaridade. É raro tu ter uma rua que tem duas esquinas iguais, porque a Rio Branco faz uma curva e as duas famílias moravam em esquinas e tinham envolvimento. E o vô Fermino, à época, foi incumbido pelo Frei Leão a convencer o proprietário da área que não queria vender, não queria se desfazer daquela área, porque havia se instalado o terceiro GAI, a Estação Féria, era uma área que seguramente ia valorizar muito. E aí o vô Fermino e mais um outro colega da Mosele, trabalhavam no Mosele, era um colega do proprietário, convenceram ele a vender para os freis capuchinhos, senão eles iriam embora para Garibaldi na época, onde eles tinham a oferta de uma área bem mais favorável. A família do sogro do Cassina, né, a família Detânico, que tem uma ligação muito grande com o vereador Cassina, que foi a segunda casa construída ali no bairro. Aí, quando o vô Fermino, bem faceiro, deu a notícia para o Frei Leão, disse, conseguimos convencer, ele vai vender. Aí o Frei Leão disse, bom, Fermino, agora tu nos ajuda a arrumar o dinheiro. Vamos fazer campanha, festa, promoções para arrumar o dinheiro para comprar a área. E aí, então, esse envolvimento todo da família Stalivieri, da família Parmegiani, o nono João foi, durante todos esses anos, a pessoa que se dedicou, seus filhos ali, sempre participando das festas, desde a preparação de espeto e tudo, porque as primeiras festas eram feitas aí numa churrasqueira e com pouco acomodação, o pessoal usava inclusive espaço ao ar livre naquelas épocas, as festas eram feitas assim, retiravam o espeto de churrasco e se acomodavam do jeito que dava ali. Esse foi o começo então da paróquia Imaculada Conceição. E uma outra peculiaridade muito importante, o seu Orlando Ebler, pai dos rapazes que são hoje proprietários da Rede Andreassa, foi um dos pedreiros que trabalhou ali junto com os freis capuchinhos, porque os freis metiam o tijolo para cima aí naquela época, de batina, e metiam a mão na massa junto com os pedreiros, com os serventes, de ponta a ponta. Então ela é uma paróquia que se construiu com o esforço da comunidade, a dedicação dos freis capuchinhos, e hoje então nós rendemos a nossa homenagem ao Frei Marcelo Alves de Carvalho, que é o pároco, ao vigário paroquial, que é o Frei Ismael Sartor, ao outro vigário paroquial, que é o Frei Natalino Fiorotti, ao Frei que cuida da parte do aconselhamento, Frei Maurílio Parisotto, e do mão amiga desse projeto importante também, o Frei Jaime Bétega, conhecido demais aqui da cidade. Então, nós queremos dizer que essa paróquia, a igreja foi inaugurada em 1961 por Dom José Baré, e o primeiro pároco, então, foi o Frei Leão, que já nos referimos, de Anarec, que se chamava Luiz Francisco Marim. No ano de sua criação, existiam apenas, em 1961, apenas 350 casas no bairro Rio Branco. E hoje é um bairro que conta com mais de 13 mil residências, distribuídas pelos 4 setores da matriz e nas 26 comunidades. São mais de 400 capelinhas que hoje circulam pelas famílias, 2.500 catequizandos, são orientados por cerca de 250 catequistas, que realizam 4 encontros de formação com as famílias. Estão engajados mais de 3.000 líderes nos serviços pastorais. A paróquia atenta às prioridades estabelecidas pela Assembleia Anual e investe todos os anos na formação de novas lideranças. A promoção da vida recebe uma atenção muito especial dentro da organização paroquial. A Pastoral do Pão, que foi criada em 10 de março de 1995, que faz um trabalho espetacular, hoje arrecada mais de 6.000 quilos de alimentos distribuídos a mais de 600 famílias cadastradas e que são acompanhadas e orientadas por uma equipe que, além de levar a cesta básica, proporciona momentos de formação e de palestra.
Eu peço na sequência uma declaração de líder, senhor presidente, para que eu possa concluir. Muito importante esse detalhe da Pastoral do Pão, não é apenas levar uma cesta básica, eles fazem todo um acompanhamento com palestras, com orientação, avaliação. Então, esse é um trabalho liderado pela paróquia e formado por inúmeros abnegados. São confeccionadas mensalmente mais de 4.000 fraldas. Olhe o número. Mais de 4.000 fraldas são confeccionadas aí na Paróquia Imaculada Conceição, doadas a idosos e doentes. Essas coisas, às vezes, não são percebidas pela comunidade, passa batido, mas olha o bem que se faz para a comunidade. A Pastoral da Criança, que realiza o atendimento a gestantes e crianças. Ao longo do ano acontecem cursos profissionalizantes gratuitos, realizados por voluntários e empresas da cidade, no Centro de Formação Bom Pastor, uma extensão da Alefam. A comunidade dispõe de um trabalho junto aos doentes, com uma centena de ministros e ministras dos enfermos e Eucaristia que visitam mensalmente. Os doentes e debilitados são visitados pelos sacerdotes na Páscoa e no Natal. A Pastoral da Esperança, com a presença de sacerdotes e ministros na doença e por ocasião do sepultamento. Posteriormente, as famílias enlutadas são visitadas pelos ministros da Esperança. E tem reuniões também feitas com as pessoas das famílias enlutadas. Temos mais a Pastoral do Aconselhamento e Confissão, que é uma das marcas da paróquia, continuando o exemplo deixado pelo Frei Ambrósio. E aqui um parêntese, quem conheceu o Frei Ambrósio, esse sim era um espírito de muita luz, de muita sabedoria, nós podemos dizer um verdadeiro santo, dedicado à comunidade. Um frei extremamente carinhoso, paciencioso, que tinha sempre disponibilidade para ouvir as pessoas que buscavam o auxílio, uma bênção, um aconselhamento. Existem as pastorais do batismo e os cursos de noivo na dimensão familiar. Temos ainda a Pastoral dos Adolescentes, que reúne os jovens em 3 locais, onde além da recreação são ministrados cursos profissionalizantes e formativos. Todos os anos é realizada a festa em homenagem à Padroeira Imaculada Conceição, em que é celebrada a missa Maranata, que é uma característica também dos freis capuchinhos, em que um grupo de 120 cantores participa do coral, que saúda a Mãe Imaculada, coordenada pelos grupos de liturgia e de canto. Então, por tudo isso, pelo bem que semeiam e espalham em nossa cidade, nossa região, nós queremos aqui, com muito respeito e carinho, reverenciar os freis capuchinhos pela sua história, pela sua luta, pela sua dedicação e aquilo que eles representaram para o bairro Rio Branco e para toda essa região. Eu tenho certeza que o bairro Rio Branco não seria o bairro que é se não fosse a presença dos freis capuchinhos, porque aonde eles se instalaram, eles trouxeram progresso, paz e, acima de tudo, organização. Isso começa pela minha cidade natal, lá em Marau, que tem uma importante sede dos capuchinhos, aonde eu tive a oportunidade de ser batizado pelos freis capuchinhos. Concede a parte. É Vila Flores, é Porto Alegre, é Garibaldi. Um trabalho assim digno de todo o nosso reconhecimento e homenagem. É por isso que hoje nós não podemos fazer uma homenagem formal, porque a paróquia foi homenageada nos 50 anos e agora poderia ser novamente aos 75. Mas não dá para deixar passar batido uma história tão bela e de tanto resultado e de tanto comprometimento e envolvimento com a comunidade. E que coroa esse trabalho ao domingo com a festa da Imaculada Conceição, ali no Salão dos Capuchinhos, tradicional ponto de encontro, salão sempre disponível para quem precisar do local, a cancha de esportes. Olha, nós ficaríamos aqui muito tempo discorrendo. Então, nossa homenagem, nosso respeito a todos os freis capuchinhos, mas acima de tudo a todos os leigos, as lideranças que ao longo desses anos, a exemplo do que o vô Fermino e a família do vô
Xenofonte Parmegiani, ajudaram também a família do Detânico, a família do sogro do vereador Cassina, né, do seu Louseno Menegotto. Então, tudo isso é a história dos capuchinhos envolvida da Imaculada Conceição com toda a comunidade. Seu à parte, vereador Edson. Nessas pessoas que Vossa Excelência acabou de falar, dos seus parentes, dos parentes do vereador Cassina, saudar todas as famílias que, junto com a Congregação dos Freios Capuchinhos, fizeram 70 anos da Paróquia Imaculada Conceição. E aqui, pessoalmente, gostaria de dizer que nós, por exemplo, do Movimento de Emaús, ainda fazemos as nossas chegadas ali dos cursos, né, na paróquia. A atuação deles nas pastorais, onde estão na área da vulnerabilidade social, principalmente, uma atenção muito especial à terceira idade, que estão dando também, vereador Adilório Domênico, mas em especial, assim, da terceira idade e da educação infantil através do Mão Amiga. Não é que o município não consegue, por conta do que Caxias representa, pela chegada de pessoas, atender a educação infantil na sua totalidade, principalmente na creche. E o Mão Amiga faz com que as pessoas tenham participação efetiva, não ganhem 50% o padrinho, 50% a família. Então, citando essas ações positivas que a Congregação dos Freios Capuchinhos fazem, também fazer uma saudação especial e desejar cada vez mais ações aos 70 anos da Paróquia Imaculada Conceição. Parabéns pelo seu pronunciamento da tribuna. Muito obrigado, vereador S. E também lembrar que foi a paróquia onde nós celebramos o nosso casamento. Seu à parte, vereador Fius. Parabéns, vereador Adiló. Reconheço a sua emoção pela lembrança de pessoas que nos deixam. E só o tempo é que nos dá força, vereador Adiló. De pessoas que a gente ama. A gente que já perdeu pai e mãe sabe o quanto as lembranças são evidentes na nossa vida. Mas eu faço menção do que o senhor hoje coloca aqui. Do quanto são extremamente importantes, independente da religião, esses órgãos, essas instituições religiosas, o quanto colaboram para uma cidade, para uma sociedade. Através de trabalhos a pessoas de vulnerabilidade social, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, contribui aquilo que muitas vezes o poder público não tem braço para poder assistir, dar atenção. Esse trabalho dessas instituições colaboram um monte, verdadeiramente, para que a nossa sociedade possa ter pelo menos o mínimo de dignidade. Então, parabéns pela sua colocação, por essa história dos 70 anos da Paróquia Imaculada Conceição. Muito obrigado, vereador Adiló. Obrigado, vereador Fiuza. E imaginem o poder público sem a parceria das igrejas, seja católica, evangélica, de qualquer confissão. Quantas parcerias, quanto trabalho silencioso e anônimo que nós encontramos feito por essas pessoas, por essas igrejas. Então a gente tem que ter sempre um respeito, um carinho muito grande, porque o poder público precisa muito dessa parceria. E eu quero agradecer a Marta, que foi aqui assessora aqui dessa casa durante muitos anos, que hoje trabalha lá na Paróquia Imaculada Conceição, que foi a Marta, nosso carinho, a Marta que nos alcançou essas informações para que nós pudéssemos estar aqui hoje fazendo essa justa e merecida homenagem. Então, na pessoa do Frei Marcelo, esse jovem frei dinâmico, que lidera hoje a Paróquia Imaculada Conceição, mas na história de todos aqueles que ajudaram a construir essa página bela de 70 anos de realizações, de entrosamento e de liderança junto à comunidade do bairro Rio Branco. Então, vida longa à Paróquia Imaculada Conceição e que continue escrevendo esta bela página junto à nossa cidade. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, uma declaração.